Fé. Aí eu li o livro, né, que ele fala, Paulo, todo mundo lembra, grande pregador, Paulo é. Só que o evangelho cresceu, claro que Paulo foi levando de regiões para regiões, mas Paulo não conseguiu falar com todo mundo. Paulo, ele era uma pessoa. O evangelho do reino, a igreja cresceu porque cada um falava para o outro do reino. Então, é a gente hoje, como antes era também, e na padaria, a gente vai na padaria e fala com uma pessoa de Cristo, a gente vai no estacionamento e fala também. Isso que Deus, ele vai dar para vocês, ele só fala mesmo, só leva o evangelho. Hoje veio uma menina da padaria entregar marmita, já tá chovendo, aproveitei, ela já estava na porta, já não dava para ela ir. Aí já falei de Cristo para ela, na padaria, vai me entregando. Aí outro dia eu fui na loja de celular, era na Riachuelo. Aí tava lá, meus pais, vendo as coisas, demora, né? Aí eu tava falando do celular, aí eu vendo o celular, né, lá na loja que tava também. Aí eu perguntei para ele, a gente faz estudo bíblico, você já participou de um estudo bíblico? Pro atendente mesmo do celular. Aí ele, não, estudo bíblico? Nunca participei, não. Aí eu falei, é porque a gente fala, né, do evangelho, assim, o que que você acha de Jesus, assim, tipo, o que que Jesus é para você? Aí ele começou a falar o que Jesus era, mas ele não é cristão, né? E aí eu falei para ele, eu falei como nós estamos separados de Deus, quebramos a lei dele e como Jesus trouxe salvação. Então você vê que, assim, coisas que a gente faz aqui na nossa nação, e isso é para todo o mundo. Então, o evangelho cresce porque pessoas normais, pessoas como nós, falam, Jesus, eis-me aqui, e eu tô falando de ti. Eu posso ir na padaria agora e falar do Senhor. Eu posso, às vezes a gente tem dificuldade para falar com quem a gente conhece. Tudo bem, então começa, talvez vai num ponto de ônibus, vai no metrô, vai num lugar onde, por exemplo, um centro cultural. Você pode começar falando para a pessoa, a gente faz uma célula, tem outro estudo bíblico online, porque o que não falta é estudo bíblico online é uma maneira de você chegar na pessoa, né, conseguir ali, porque muita gente tem vergonha de, o que que eu vou falar no começo? Então fala, né, você já participou de estudo bíblico? Porque eu tenho, se você quiser participar, e aí você já prega o evangelho, porque não adianta só esperar que a pessoa vá. Porque se você faz o convite esperando que a pessoa vá, ela até pode ir, mas dificilmente ela vá. Por quê? Porque a regra é ide. A gente vai primeiro. Então, quando a gente só faz o convite e espera ela vir, Deus falou, não, ide, pregai o evangelho, fazer discípulos. Então você prega, a pessoa ali crê, e quando ela crê, aí Deus ele trabalha já. Ela vai querer se conectar com a igreja, ela vai querer ir. Então, por isso que a igreja ela é completa, porque tem aqueles que vão de modo que vai falar com as pessoas que não iriam na igreja, pessoas que não abririam a Bíblia. Então, quando a pessoa não iria à Bíblia, nós somos a carta aberta, que é essa testemunha. Então, a gente não precisa ser né, como fala, um super pregador ou herói da fé, mas de uma forma, a gente vai caminhando no evangelho de pouquinho em pouquinho e acaba que Deus faz grandes coisas na nossa vida, sendo que a gente não é nada. Então, isso é ser vaso de barro que carrega um tesouro eterno. Né? O Jonathan até falou do dom da fé, e essa fé foi muito importante para mim, porque eu falo que Deus deu assim, um dom de fé no 2020, porque eu orei. Então, eu orava, e ao mesmo tempo que eu orava, eu falava, Jesus, eu não sabe, não tinha, eu ainda não vejo um caminho. Porque a gente está fazendo pela internet, mas eu sempre pedi para Jesus, Jesus, me envia, eu quero ir, eu quero ir. E aí eu orava e eu tive o dom da fé, assim que eu falava, Deus vai prover. Então esse Deus vai prover que eu comecei a falar com as pessoas de outras nações. Porque se eu não tivesse fé, eu não ia pregar o evangelho. Se eu não tivesse fé, eu não ia nem dar o trabalho, porque de uma forma a carne, às vezes, até preguiça vem, às vezes, né? Porque, que nem eu tava outro dia, assim, saí da prova. Aí eu saí da prova, eu queria levar o evangelho para os alunos que estavam lá, né? Saíram da prova também. E aí eu pensei na minha carne, né? Meu trabalho, meu trabalho, eu tenho que ir lá e buscar a pessoa, né? Porque quando a gente faz pela internet, a gente também tem que buscar. Quando a gente faz, né, evangelismo assim, a gente tem que andar até a pessoa.
Aí na minha carne eu pensei, ah, Jesus, mó trabalho ter que ir atrás da pessoa, falar com ela, evangelizar, porque gasta energia, gasta energia. Só que eu deixo todas essas coisas de lado, né? Claro, a gente equilibra a nossa vida, então, tanto estudando, tanto trabalhando, descansando. Só que quando a gente às vezes pega e a gente pensa e pensa com a nossa carne em si, né? Pensa que a gente, ah, por que que eu vou fazer isso? Por que vale a pena? Agora, se a gente, esse pensamento é mais forte do que o id, se você não ir, não vai fazer sentido. Porque só que eu descobri que minha felicidade é falar o evangelho, pregar o evangelho porque eu preguei. Porque, tipo, eu fiz antes. Quando eu fiz isso, eu falei, ah, eu fico muito feliz quando eu faço isso. Quando eu prego o evangelho, e me dá uma felicidade gigante, porque as pessoas ouvem e creem. Então, se a gente não for, a gente não vai saber o que é isso, sabe? Então, por isso que fala, ser forte e corajoso. Porque vai ter barreiras, vai ter tudo isso que a gente vai falar e falar, por que que eu tô fazendo isso? Mas se você ser forte e corajoso, ter fé, se colocar a Deus acima de todas as coisas, você vai começar a fazer. E quando você fazer, você vai falar, valeu tudo a pena. Tipo, valeu a pena todos os momentos que eu dei para Deus, todos os momentos que eu estudei a palavra, valeu a pena todas as vezes que eu fui atrás daquele povo, valeu a pena quando eu venci a vergonha e falei o evangelho, valeu a pena e acaba quando você vive isso com Deus, nada te tira da presença dele. Então, e eu falo isso até pensando com Deus, eu falei, Jesus, o Senhor trabalhou na minha vida de modo que eu comecei a levar o evangelho, levava o evangelho, e quando o Senhor me colocar em alguns lugares, eu não vou perder a minha fé. Por exemplo, por mais que eu tenho 21 anos agora, e eu estou procurando entrar na faculdade, que eu ainda não consegui. Quando eu entrar na faculdade, nada vai tirar a minha fé. Por quê? Porque ela é baseada na palavra, e eu já vivi com Deus tanta coisa de eu falar, Jesus, as pessoas creem no teu nome e elas são convertidas. As pessoas, elas ouvem a tua palavra é sábia, é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, é o reino de Deus. Por isso que eu falo, eu não conheci o reino até que eu comecei a andar com Deus. Então, a gente começa a andar com Deus e vem aquela comunhão, e por isso que é importante a gente. Eu quero ouvir vocês, né? A gente tá até com o tempo acabado aqui, acabado, quase acabando, mas a gente junto, um vai ouvir no outro. E eu quero ouvir, porque tanto que eu tô falando tá edificando vocês, o que vocês falarem vai servir para minha vida. De eu ouvir vocês e falar, Jesus, olha como o Senhor tá fazendo. Né, o Isaac não tá aqui, aí o Isaac ele colocou, ele tá com aquelas contas da Tailândia. Aí eu falo para ele alguma coisa, eu falo, olha, Isaac, porque a gente fala assim, o evangelho, né? E ele fez o que eu tinha passado para ele falou para um menino da Índia, e o menino da Índia foi lá, conversando com ele pregando o evangelho. Aí o Isaac foi falar, né? As coisas, os testemunhos. E a igreja, quando eu comecei a ver a do Sky Center para a igreja, e antes eu estava fazendo tudo meio que sozinha com o Espírito Santo, né? Com Deus. E aí eu falei, Deus, aí Deus ele coloca, Deus ele sabe trabalhar. Mas eu falei, Jesus, eu quero que muitas pessoas façam isso, levem o evangelho e dá hoje pela internet. Então, quando Deus colocou no meu coração de aquele ir de fazer discípulos, eu falei, Jesus, por Jesus, muitas pessoas podem fazer isso também. E eu enviei para a igreja. E só de estar recebendo os testemunhos de. A pessoa às vezes fala que nem a irmã Liduína começou, né? A irmã Liduína tá aqui. Aí ela falando, ela, nossa, mas eu quero, e Deus colocou isso no meu coração. A irmã Fatinha respondeu isso também. E várias pessoas que colocaram, eu quero aprender. Aí eu falei, ah, Jesus, então tudo vale a pena. Porque quando eu pensei, eu sempre olhei, né? Falei, nossa, Jesus, por mim, ninguém vai fazer, e ninguém vai confiar nisso por causa de mim, mas vai confiar porque é o Senhor que está na frente. Então, quando eu falei para a igreja do Sky Center, eu falei, é o Senhor que está na frente. Jesus é totalmente seu. Essas pessoas estão indo porque elas veem que o Senhor vai prover. Então, quando vocês têm a fé, e eu falo isso para todo mundo que entra no Sky Center, é porque Deus o chamou.